Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma aula demonstrativa com relação à polaridade das moléculas, onde vai envolver toda a parte das regras da solubilidade semelhante de sólido semelhante. Então nós vamos trabalhar com vários solventes, vários solutos e testar a solubilidade desses solutos em determinados solventes diferentes, e comprovar então a regra da solubilidade, que é semelhante de sólido semelhante, ou seja, solventes polares têm capacidade de dissolver solutos polares ou solutos iônicos, enquanto que solventes apolares somente dissolvem solutos apolares. Então a primeira experiência que nós vamos fazer, nós vamos testar 3 solventes diferentes e, através do experimento, determinar se ele é polar ou apolar, através da formação de um querosene, o álcool etílico, ou seja, o etanol, e água destilada, certo? Nós temos aqui 3 buretas, onde será colocado os 3 solventes, uma em cada uma delas, certo? Então, nesse momento, eu estou colocando o solvente querosene, que é um hidrocarboneto, e em sua estrutura molecular nós temos só carbono e hidrogênio, e nós vamos testar se esse hidrocarboneto é um solvente polar ou é um solvente apolar. Na bureta do meio, nós estamos colocando o solvente álcool etílico, ou seja, o etanol, que é um composto já orgânico também, um solvente orgânico, mas que não tem somente carbono e hidrogênio na sua estrutura molecular. Então ele não é um hidrocarboneto, e sim tem uma função orgânica denominada de álcool. E na terceira, a gente está colocando aqui um composto inorgânico, um solvente inorgânico, que é a água formada somente por H2O, certo? Bom, agora nós temos as 3 buretas com os respectivos solventes, e então a gente vai testar o primeiro solvente, que é a água, composto inorgânico, solvente inorgânico, e a água, na sua estrutura molecular, ela forma polaridades, e a gente vai testar se isso é verdadeiro ou não, Se a molécula é polar, quando eu aproximar essa caneta da vazão do solvente descendo no bico dessa bureta e sofrer um desvio, é porque ocorre a atração das cargas carregadas nesta caneta com a polaridade da molécula, ou seja, o polo positivo ou negativo. Se a caneta está carregada negativamente, vai atrair a molécula pelo polo positivo. Se a caneta estará carregada positivamente, atrairá a molécula pelo polo negativo. Vamos testando. Vocês estão vendo que acontece um desvio. Então ocorre a atração das moléculas da água pela carga da caneta, certo? Então isso prova que a água é um solvente polar. Nós vamos testar um segundo solvente, que é o álcool, que tem fórmula C2H5OH, é um composto orgânico, e sempre os compostos orgânicos certamente têm uma polaridade inferior a compostos inorgânicos. E a gente vai testar se esse solvente é polar ou apolar, da mesma forma. Então, nós temos o fluxo do solvente álcool, e eu vou testar se ocorre desvio. Vocês estão vendo que acontece também um certo desvio da vazão desse líquido. Portanto, comprova-se também que o solvente álcool também é polar. Mas pelo ângulo do desvio aqui, vocês estão vendo que ele tem menor atração pelas cargas da caneta. Por quê? Porque ele tem menor polaridade em relação à água. E agora a gente vai testar
o terceiro solvente, que é o querosene, né? Que é formado somente por carbono e hidrogênio, portanto é um hidrocarboneto, um composto orgânico hidrocarboneto, e os hidrocarbonetos são todos eles apolares. Por quê? Porque o somatório dos vetores de suas ligações é nulo. Então, mesmo que eu testar aqui, vocês vão ver que não ocorre a atração das cargas da caneta com as cargas ou os polos nulos da própria molécula do querosene. Então, a gente vai mostrar para vocês que não ocorre atração nenhuma. Por quê? Porque a molécula do querosene, como foi falado, é apolar. E as cargas da caneta não têm capacidade de formar um campo elétrico entre as moléculas do querosene ou desse hidrocarboneto. Dando sequência à nossa aula sobre solubilidade e polaridade das moléculas, a gente vai trabalhar agora com determinado solvente e determinados solutos, né? Se o solvente é polar, ele somente vai, como a gente já colocou para vocês, ele vai dissolver solutos polares ou iônicos. Se esse solvente é apolar, ele vai dissolver muito bem os solutos apolares. Então a gente vai fazer, dando sequência à nossa aula expositiva aqui, a nossa aula demonstrativa, a gente vai fazer esses testes para vocês e vai explicar e vai comprovar então se esses solutos são polares ou apolares ou iônicos. Então pessoal, dando continuidade à nossa aula, nós temos os três solventes testados anteriormente, no experimento anterior. A água, altamente polar, o álcool, que tem uma polaridade menor, e o querosene, que não tem polaridade, ou seja, é um solvente apolar. Eu vou trabalhar com 3 tipos de ensaio. Vou colocar em cada um deles uma certa quantidade desses solventes. Então, no tubo 1, eu estou colocando a água. No tubo 2, eu estou colocando o álcool. O etanol, e no tubo 3 nós estamos colocando o solvente querosene. Nesse momento, eu vou agregar a esse solvente o soluto. Esse soluto é o óleo de soja. E eu vou testar se ele é polar ou apolar. Se ele se dissolver bem no querosene, é porque esse soluto é apolar. Se ele se dissolve parcialmente no álcool, é porque ele tem uma certa, vamos dizer, é apolar, mas tem uma certa afinidade, porque é um composto orgânico também, tem uma certa afinidade com o radical orgânico da molécula do álcool, certo? E certamente, se ele é apolar, na água ele não vai se dissolver. Então, é também uma forma de se provar se o soluto é polar ou apolar, ou é parcialmente polar. No primeiro tubo, que é a água, algumas gotas, e vocês estão vendo que não ocorre solubilidade nenhuma. Vamos até agitar bem e deixar decantar novamente, descansar um pouquinho aqui para que vocês possam observar. Estão vendo que o óleo de soja é apolar. Por quê? Porque ele não tem solubilidade no solvente água, que é polar. Então isso prova que o soluto que a gente adicionou aqui, que é o óleo de soja, é um composto. Estão vendo que o soluto querosene ficou na parte superior e o solvente água na parte inferior. Por que acontece isso? A diferença de densidade. Compostos menos densos ficam na parte superior e os mais densos na parte inferior. Isso tudo depende também da polaridade das moléculas. Quanto mais polar for um solvente,
mais fortes são as forças intermoleculares, que influenciam nas propriedades físicas e fixas da matéria. Nós vimos lá nos conceitos teóricos. Portanto, como a água é altamente polar, ela faz as pontes de hidrogênio, ou seja, a ligação de hidrogênio. E são forças intermoleculares fortes e, por esse motivo, as moléculas ficam mais agregadas entre si, ocupando um volume menor num determinado espaço, consequentemente tem maior densidade. Enquanto que as moléculas do óleo, que são apolares, têm forças intermoleculares fracas, chamadas de Van der Waals, e elas não se agregam muito, né, porque tem as forças intermoleculares fracas, ocupam um volume maior num determinado espaço, né, e assim diminuindo a sua densidade e permanecendo então na parte superior. No tubo 2, nós temos o solvente álcool, que eu comentei com vocês anteriormente, que ele tem uma polaridade menor do que a água, né? Então, como o solvente álcool é menos polar do que a água, né? Ele e o nosso soluto que nós estamos colocando, que é o óleo de soja, é apolar, ele vai ter uma certa solubilidade no solvente álcool, né? Por quê? Porque são dois compostos orgânicos, né? E quanto maior o radical orgânico que nós temos no solvente, vai diminuindo a polaridade, que tem afinidade então com o composto orgânico do óleo de soja. Álcool uma solubilidade do óleo de soja no solvente álcool. Então dá para provar então que o álcool é pouco polar e que o soluto óleo de soja é apolar também. O solvente querosene, que a gente já comprovou que é apolar, e o óleo de soja, que é também um composto orgânico, também apolar, certamente o óleo de soja vai ser totalmente solúvel no solvente querosene. Né? Por quê? Porque ambos são apolares e obedecem então à regra semelhante, dissolve semelhante, que é solventes apolares dissolvem solutos apolares. Então, analisando aqui, a gente prova que o óleo de soja é um soluto apolar. Por quê? Porque ele se dissolveu totalmente no solvente querosene, que a gente já tinha comprovado que era apolar. Utilizando a mesma sequência, no tubo 1 eu vou colocar novamente o solvente água. No tubo 2 eu vou colocar o solvente álcool. No tubo 3 o solvente querosene. E a partir de agora a gente vai testar um novo soluto e vai identificar se ele é polar, ou se ele é iônico, ou se ele é apolar. Se ele se dissolver nos solventes polares, ele pode ser iônico ou pode ser polar. Se ele se dissolver no solvente apolar, que é o querosene, é porque esse soluto... Então eu estou agregando o soluto cloreto de sódio no tubo 1, no tubo 2 e no tubo 3. Sequência, pessoal, nesse tubo 1 nós temos o solvente água e o soluto cloreto de sódio. Vocês estão vendo que o cloreto de sódio se dissolveu totalmente no solvente água, que é polar. Como os solventes polares dissolvem solutos polares ou iônicos, nesse caso, esse soluto é iônico. Por quê? Porque é formado por ligações iônicas entre um metal com um não metal, que é o cloreto de sódio, NaCl. Então, ele é um composto iônico e todo composto iônico se dissolve totalmente em solventes polares. Né?
Então vocês podem identificar que nós temos aqui uma mistura totalmente homogênea, uma solução verdadeira. Depois nós também temos um solvente polar, mas como a gente comprovou anteriormente, ele é menos polar do que a água. Então ele vai ter uma capacidade de solução do cloreto de sódio menor. Então vocês estão vendo que o cloreto de sódio se dissolveu no álcool, mas não totalmente. Parcialmente, ó. Por quê? Porque ele é um composto iônico e se dissolve muito bem em solventes altamente polares. Quando eles são menos polares, tem uma dissolução menor. O solvente querosene, que é apolar, ao adicionar o cloreto de sódio, que é um soluto iônico, ele é insolúvel, totalmente insolúvel. Então vocês estão vendo que o sal de cozinha, a pitadinha de sal de cozinha permanece insolúvel no querosene. Por quê? Porque o querosene é apolar e o NaCl é um composto iônico, assim não obedecendo a regra semelhante de sólido semelhante ou a regra de solubilidade. Bom pessoal, continuando então o nosso experimento aqui de solubilidade e polaridade, nós vamos avaliar agora, diante dos mesmos solventes que foram utilizados anteriormente, nós vamos avaliar novamente então com água no primeiro tubo. Agora nós vamos avaliar um terceiro soluto diferente, que é o naftaleno. Então, da mesma maneira que o professor Zeca fez nos exercícios, nos exemplos anteriores, eu vou fazer da mesma maneira, colocando então os três solventes nos tubos 1, 2 e 3. No tubo 1, então, água. No tubo 2, o álcool, etanol ou álcool etílico. E no tubo 3, o nosso hidrocarboneto aqui apolar, o nosso solvente querosene. Diante desses três tubos preparados para fazermos aí o teste com o naftaleno, que é um hidrocarboneto também, nós, na sequência, então, vamos fazer o teste com esses três solventes diante desse soluto. Bom, então, como eu havia dito na etapa anterior, eu falei que eu vou testar agora o terceiro soluto, o naftaleno. Então, vamos adicionar aqui uma quantidade de naftaleno nos três tubos. Então, o primeiro adicionado vai ser no tubo que contém o solvente água. Após a adição, então, do naftaleno na presença do solvente água, quando a gente faz uma breve agitação para colocar em contato tanto o soluto quanto o solvente, o que conseguimos perceber? Conseguimos verificar então que esse hidrocarboneto naftaleno ele não é solúvel no solvente polar que é a água. Consequentemente, a conclusão que podemos chegar, então mesmo fazendo bastante agitação, a gente verifica que o hidrocarboneto, o naftaleno, realmente não vai ser solúvel no solvente polar que é a água. Dessa forma, podemos atestar então que o naftaleno é um hidrocarboneto também, ou seja, ele também é apolar. A sua solubilidade, ele não é solúvel em água. Quando adicionamos então, seguindo então aqui o nosso experimento, quando adicionamos então uma quantidade aproximada da que eu adicionei no primeiro tubo, só que agora vamos adicionar no segundo tubo, que é o tubo referente ao solvente etanol. Quando também fazemos aí uma breve agitação, podemos perceber que à medida que a gente vai agitando esse solvente para colocar em contato com esse soluto, nós temos uma característica um pouco diferente, ou seja, uma pequena quantidade do hidrocarboneto, do naftaleno, é solubilizado ali no solvente etanol. Por quê? Porque, como o professor Zeca já comentou, o etanol tem uma polaridade intermediária, ou seja, isso faz com que uma parte da molécula consiga ali dissolver o hidrocarboneto, que também é apolar, porém o grupamento que é mais polar não consegue participar aí da dissolução, da solubilidade do hidrocarboneto nesse solvente. Então temos uma solubilidade aqui intermediária, parcialmente solúvel o naftaleno no solvente álcool etílico. Então, para finalizar essa etapa, a avaliação do naftaleno, nós iremos agora então colocar uma quantidade aproximada do soluto naftaleno. Vamos colocar em contato então com o terceiro solvente,
que é o querosene, né? Então, fazemos aí uma agitação similar à dos outros experimentos, né? O que a gente pode perceber agora, fazendo uma pequena agitação, né, é que, comparando com os outros dois tubos, né, se conseguirmos estabelecermos ali em relação à quantidade inicial inserida no tubo, a gente pode perceber que a quantidade final agora de naftaleno nesse terceiro tubo é menor do que nos outros dois. Por quê? Porque, como o Zeca já abordou nos outros na sequência anterior, né, ele já definiu que o querosene é um solvente orgânico apolar, né? Como ele tem boa afinidade pelo naftaleno, né, devido à quantidade que foi dissolvida de naftaleno nesse solvente, então podemos concluir que o naftaleno também é apolar. Agora, por que não houve, né, a completa solubilidade, né? Porque adicionamos uma quantidade acima do que a solubilidade dessa quantidade de querosene permite. Pessoal, então, dando a sequência aqui do nosso experimento, agora vamos fazer a avaliação do quarto soluto, que é o iodo, né? Então, para isso, nós vamos fazer o mesmo procedimento, né? Vamos colocar água no primeiro tubo, o etanol no segundo tubo e o querosene no terceiro tubo. Repetindo então, né, nós temos a avaliação agora do quarto soluto para verificar a sua solubilidade nesses três solventes. Agora nós vamos avaliar então o iodo. Feito isso, então, vamos utilizar aqui, deixa eu mostrar para vocês então aqui, né, o nosso frasquinho com o iodo, né? Eu vou utilizar para todos eles, para todos os frascos, eu vou utilizar uma pequena bolinha de iodo, né? Não sei se dá para ver bem aqui no vídeo, né? Uma pequena bolinha de iodo, eu vou colocar uma bolinha em cada um dos tubos. Tubo 2 e no tubo. Bom, então após inserir uma bolinha de iodo, que vocês podem perceber aqui que ela está no fundo do tubo de ensaio, né? Ela está em contato nesse momento aqui com o tubo 1, que é o solvente água. Quando a gente faz da mesma maneira, o mesmo procedimento que nos outros experimentos, né? Fazemos uma pequena agitação, né? Vocês poderão perceber que essa bolinha ela vai permanecer no fundo do tubo de ensaio com o solvente água, praticamente intacta, ou seja, ela não foi solúvel no solvente polar que é a água. Avaliando então o segundo tubo, vejam que já temos uma pequena diferença aqui no segundo tubo, né? Podemos perceber que a bolinha de iodo ela começa a ser dissolvida pelo solvente, agora que tem uma polaridade intermediária, que é o solvente etanol, né? E ela conseguiu ter uma pequena, né, um pouco de solubilidade nesse solvente orgânico que é o etanol ou álcool etílico, né? Muitas vezes a gente atesta essa solubilidade por conta dessa cor que vai aparecendo do soluto sendo dissolvido no solvente, né? Então, como teve uma pequena dissolução desse soluto no solvente, a gente pode atestar que houve uma pequena, né, pelo menos um pouco ali de solubilidade houve em relação da bolinha de iodo no solvente etanol. Já para o terceiro tubo, né, podemos fazer uma verificação então aqui da bolinha de iodo no solvente querosene, né? Eu vou submeter aqui a uma agitação, né, como eu fiz com os outros tubos, né, uma agitação um pouquinho, tentar ser igual, né, a dos outros tubos. O que acontece, né? A gente pode perceber que o tubo, ele vai, vocês lembram que o solvente querosene, ele é incolor. À medida que a gente vai fazendo a dissolução desse soluto nesse solvente, o solvente vai assumindo a cor, né, e tá prosseguindo ali o processo, né, de dissolução, né, vai prosseguindo aqui e até esse solvente que era inicialmente incolor assumir a cor do iodo quando está presente em solução, que é esse tom mais para violeta, né? Então, dessa forma, uma das maneiras da gente comprovar que houve uma boa solubilidade de um soluto no solvente é o fato desse solvente assumir a cor desse soluto, né? Então, acredito que não fique tão visível assim a bolinha, né? Mas
ela diminuiu relativamente bem, diminuiu em seu tamanho por conta aí da solubilidade nesse terceiro solvente. Sequência, pessoal, a nossa aula experimental, a nossa aula demonstrativa, a gente vai fazer um experimento chamado de recristalização. O que significa isso? Quando nós temos um solvente misturado a um soluto e eles são solúveis entre si e eu quero recristalizar ou solidificar, melhor dizendo, um deles, a gente faz esse processo. Então, dando sequência, eu vou usar o ácido acetil salicílico, que ele é parcialmente polar, certo? Parcialmente polar, em torno de 0,5 gramas desse ácido acetil salicílico, seria um soluto, e vamos colocar como solvente o álcool etílico, o CH3OH, que também é parcialmente polar, certo? Certamente eles vão se dissolver na sua totalidade, porque é semipolar com semipolar. Então vocês estão vendo que o ácido acetil salicílico vai se dissolver nesse solvente álcool metílico. Vamos fazer uma agitação para que a homogeneização se complete, ou seja, a dissolução do ácido acetil salicílico se dissolva totalmente no álcool metílico. Estão vendo que está praticamente... Vamos agregar um pouquinho mais de solvente porque ocorreu uma saturação aqui de um em relação ao outro. Então vocês estão vendo que ocorre uma solubilidade na sua totalidade, né? Ou seja, o solvente álcool metílico tem a capacidade de dissolver ou praticar a prática de recristalização. O que seria isso? Extrair, formar novamente os cristais do ácido acetil salicílico. Como que se faz isso? Com o acréscimo de um determinado solvente com polaridades muito maiores do que a polaridade do ácido acetil salicílico e do etanol. Então agora eu vou agregar um solvente altamente polar, que é a água, para que ocorra então a recristalização. Estão notando já a formação de cristais ali dentro, né? Vamos fazer uma agitação novamente para que ocorra então a formação dos cristais do ácido acetil salicílico, que posteriormente poderá ser separado através de um processo de filtração, né, dos dois solventes, do álcool etílico, bem como da água. Estão notando que está a formação de novos cristalzinhos do ácido acetil salicílico. Temos que deixar um tempo para que isso ocorra aí, a recristalização então. Vamos fazer agora uma técnica chamada técnica de extração. O que significa isso? É extrair um determinado soluto que está adicionado a um determinado solvente através do acréscimo de um novo solvente com as propriedades semelhantes a do soluto. Então eu quero extrair um soluto de um determinado solvente através do acréscimo de um novo solvente com propriedades com maior afinidade. Como é que se faz a extração do óleo de soja, por exemplo? Primeiro é moído o soja, a soja, né? E depois é adicionado um determinado solvente chamado de hexano. Como o óleo de soja é apolar, o hexano também é apolar, ocorre a extração do óleo de soja porque eles têm maior afinidade na polaridade das suas moléculas. Uma outra experiência também, por exemplo, se ocorre um derramamento de petróleo no mar. O petróleo são hidrocarbonetos, são misturas de hidrocarbonetos, são apolares. Se eu quero extrair esse petróleo da água do mar, eu faço um processo de extração adicionando um outro solvente com as mesmas propriedades de polaridade dos hidrocarbonetos que compõem esse petróleo, certo? Solução de água e iodo, onde a água é polar e o iodo é apolar, como nós já provamos, certo?
Então eu tenho essa solução que foi preparada anteriormente, ó, né? E foi forçada essa dissolução em alta temperatura, por isso que o iodo está de certa forma dissolvido na água, né? E a gente vai querer extrair esse iodo da água agora, extrair esse soluto iodo do solvente de água, através do acréscimo de quê? De um solvente apolar, que tem as mesmas propriedades do iodo, que no caso é o querosene, certo? Então eu vou adicionar agora o querosene nessa solução que nós temos aqui, com o objetivo de extrair o iodo da água, certo? Então eu adicionei o querosene, eu vou agitar para que ocorra a homogeneização e o contato das moléculas do querosene com as moléculas do iodo e extrair então, separar o iodo da água. Estão vendo já a extração ocorrendo. Na parte de baixo nós tínhamos as moléculas de iodo adicionado à água, agora, e na parte de cima o querosene. Como o querosene tem maior afinidade de polaridade com as moléculas de iodo, ou seja, ambos são apolares, está ocorrendo a extração, né? Então na parte de cima agora nós temos o querosene solvente e as moléculas do iodo soluto. E na parte de baixo, né, somente as moléculas de água. Claro que ainda não ocorreu totalmente a extração, mas através da demonstração a gente pode ver que isso acontece, né? Então, assim, a água polar, o iodo apolar. O objetivo foi extrair as moléculas do iodo através do acréscimo de um solvente apolar também, que é o querosene. Então, na parte de cima nós temos o querosene com o iodo agora, e na parte de baixo a água. Esse processo pode ser separado pelo processo de decantação, né? Onde a gente vai abrir essa torneira, né? Que a princípio teria que estar pura, né? E depois a gente sobraria somente o querosene com o iodo, que por um processo de destilação também poderiam ambos ser separados. Perfeito? Então na parte de baixo vocês estão notando que as partículas do iodo estão subindo, ó, e se misturando com o querosene na parte de cima. O querosene é apolar, o iodo também, que tem fórmula I2, é apolar, totalmente apolar, tem mais afinidade entre as moléculas do querosene com o iodo. Então, na parte de cima agora nós temos uma solução de iodo mais solvente querosene, e na parte de baixo a água, né, se purificando, certo? Esse processo pode ser separado depois por um processo de decantação, onde se retira primeiramente a água através desse funil chamado de funil de decantação, restando no funil somente o querosene e a água, que através de um novo processo de separação de mistura chamado de destilação poderão ser separados também. Dando continuidade à nossa aula sobre polaridade das moléculas, agora a gente vai fazer alguns experimentos relacionados com a miscibilidade de líquidos. Então, onde tanto o solvente quanto o soluto são líquidos. Nós vamos trabalhar com 6 tubos de ensaio, com 3 solventes diferentes, né, que é a água, altamente polar, o álcool, parcialmente polar, e o querosene, que é apolar. E vamos testar 6 solutos líquidos nesses solventes e testar se esses solutos são polares ou apolares com relação à sua solubilidade nesses solventes, né? Então, repetindo, né, se são solutos líquidos polares ou iônicos, eles vão se dissolver no solvente polares. E se eles são apolares, certamente eles vão ter uma boa dissolução, vão se dissolver bem no solvente apolar. Também a gente vai testar a densidade deles. Você sabe que quanto mais polar é um líquido, um solvente ou um soluto polar, maior é a sua densidade, né? Então, sempre que o líquido, o soluto ou solvente que vai ficar na parte superior é menos denso, e os que ficam na parte inferior do tubo de ensaio são mais densos. Então, também nessa experiência a gente vai mostrar essas diferenças de densidade com relação aos solutos e os solventes utilizados nesta aula. Então, no tubo 1 nós vamos colocar o solvente água. No tubo 2
Também eu vou colocar o solvente água. (3 ml aproximadamente do solvente água). No tubo 3, também eu vou colocar o solvente água, aproximadamente 13 ml. No tubo 4, eu vou colocar o solvente etanol, aproximadamente 13 ml. No tubo 5, também vou colocar o solvente etanol. Ou também chamado de álcool etílico, aproximadamente 13 ml também. E no tubo 6, eu vou colocar o solvente querosene. Também aproximadamente 13 ml. Então agora nós estamos aqui com 6 tubos de ensaio, 3 deles com solvente água, 2 deles com solvente etanol e 1 deles com o solvente querosene. No primeiro tubo, a gente vai agregar o álcool etílico, 1 ml aproximadamente. Aproximadamente 1 ml. No tubo 2 será agregado o butanol, aproximadamente 1 ml. No tubo 3, a gente vai colocar o soluto querosene agora. Aproximadamente também 1 ml. No tubo 4, 1 ml de butanol. No tubo 5, aproximadamente 1 ml de querosene. E no tubo 6, também 1 ml de querosene. Então foi colocado 13 ml em cada tubo de solvente e a gente vai fazer uma agitação do soluto e do solvente e ver. Onde nós temos a presença do solvente água e do soluto etanol, vocês estão observando que eles são totalmente solúveis entre si, formando uma mistura homogênea, né? E, consequentemente, uma solução verdadeira. Então, a água tem capacidade de dissolver o etanol, por quê? Porque a água é altamente polar e o etanol, ou seja, o álcool etílico, também tem uma certa polaridade. Já no tubo 2, nós temos 13 ml de água, que é o nosso solvente, 1 ml de butanol, né? Então vocês estão vendo que eles são parcialmente solúveis, ó.
Por quê? Porque a água é altamente polar e o butanol, como tem uma estrutura molecular, um radical orgânico maior do que o etanol, ele é menos solúvel, ele é menos polar já que o etanol, portanto menos solúvel na água. No 3, nós temos o solvente água, né, e o soluto querosene. Vocês estão vendo que a água é altamente polar, né, composto inorgânico altamente polar, e o querosene, como é um hidrocarboneto, confirmando o que se viu na teoria, é totalmente apolar, formou então uma mistura heterogênea, certo? Perfeito? Onde o solvente água permanece na parte inferior e o querosene na parte superior. E também comprova-se então que o querosene é menos denso do que a água, devido a ser uma molécula apolar e ser formado por forças intermoleculares fracas do tipo Van der Waals. No tubo 4, nós temos então o solvente etanol, o álcool etílico, semipolar, ou com uma polaridade média, né? E temos como soluto o butanol, que também tem uma polaridade baixa, não deixa de ser polar, mas é também semipolar, então eles são solúveis entre si, formando uma mistura homogênea e, consequentemente, uma solução verdadeira. No tubo 5, nós temos o solvente etanol, que é parcialmente polar, né, ou menos polar que a água, e nós temos o querosene, então, que é apolar. Portanto, também eles têm uma certa afinidade e são parcialmente solúveis entre si. Vocês podem identificar que a solução ficou bastante turva, né? Tem uma certa turbidez, é devido a essa são parcialmente solúveis entre si. No 6, nós temos aí o butanol, então, como solvente, né, e o querosene como o nosso soluto. Como o querosene é apolar e o butanol tem uma polaridade pequena, baixa, um semipolar, eles se misturaram entre si, são praticamente miscíveis entre si, formando também uma mistura homogênea